O Paulo, na realidade, o que aconteceu comigo foi os Estados Unidos, ele apareceu num momento muito crucial na minha vida. Eu estava passando por um momento de, como se diz, fome mesmo. Eu ganhava muito pouco e eu tinha minhas 2 crianças, eu morava num quartinho e naquela época eu morava com a minha irmã, que também estava passando por uma situação muito difícil financeiramente. Então, eu já dei entrevista outras vezes. O que me trouxe para os Estados Unidos foi quando eu cheguei no momento que eu tinha que escolher quem comia dentro da minha casa, entre eu e minhas filhas. Então, eu cheguei numa situação que os tickets de alimentação, que era o que complementava, que eu podia sair daquele galpão e ir buscar alimento para mim. Então, como eles aceitavam no supermercado, tinha o restaurante e o supermercado. Então, eles aceitavam qualquer coisa do supermercado. Então, eu cheguei numa situação onde eu comprava leite para as crianças, comprava alguma coisa com os meus tickets de alimentação. E aí, assim, eu escolhi. O fator de eu vir para os Estados Unidos foi quando eu cheguei ao ponto que minhas filhas comiam 2 dias e eu comia 1 dia. Minhas filhas comiam 2 dias e eu comia 1 dia. Então, assim, eu pegava aquele. E assim, quando eu via minhas crianças, mamãe, tô com fome, mamãe, tem alguma coisa para mim comer? E eu abria a minha geladeira e, assim, não ter nada. E eu vivi aquilo por alguns meses. Então, eu entrei, assim, tipo assim, eu entrei numa depressão muito profunda, onde eu não sabia o que fazer, não tinha trabalhos melhores, correndo na cidade para cima e para baixo, tentando procurar, os pais não ajudavam. Paulo, um dos pais das minhas filhas, o único dinheiro que eu recebi um dia, minhas filhas têm 27 anos e 22 anos, foi R$100, que eu nunca esqueço quando eu ganhei aqueles R$100 para ajudá-las, entendeu? Então, eu fui tentar o visto, não consegui, foi negado. E aí eu entrei em pânico, e aí apareceu uma pessoa. Eu falo assim que em um momento onde eu estava orando, tá? Desesperada mesmo, assim, eu cheguei várias vezes e falei, meu Deus, ver os seus filhos passando fome, ver os seus filhos chorando e você não conseguir uma saída, você não saber, tudo que você vai atrás, uma porta se fecha aqui, uma porta se fecha ali, você começa assim, olhar para aqueles seres, assim, vai te dando um desespero. E um momento onde eu estava ajoelhada na minha cama, chorando, mas chorando, assim, nunca me esqueço, 4 horas da tarde, eu debruçada na minha cama, pedindo socorro, Senhor, socorro, o que eu faço? Uma luz, assim, sabe, entre a janela bateu, e eu falei, você sabe quando você está no fundo do poço, que você já não tem mais para onde ir? Uma pessoa buzinou na frente da minha casa, e eu levantei, ainda passei a mão no joelho, e fui lá, e era uma amiga minha falando assim, Eliane, tu quer ir para os Estados Unidos? Só que você vai ter que ir para o México. E eu não sabia nada como funcionava México, eu nem sabia. Em 2001 não tinha tanta informação. Não ideia de nada. Pessoal, vocês não imaginam como vocês têm tudo fácil hoje. Tudo. Em 98, só para você ter uma ideia, quando eu cheguei, eu acho que até 2000, 2001, era cartão telefônico, tinha WhatsApp. Sim. Não tinha esse negócio, era cartão de $10 que você falava 1 hora, só que aí a pessoa atendia, caía, você já perdia $3. Não era assim? É ridículo. Totalmente verdade. Você perdia muito tempo, muito dinheiro. Totalmente verdade. Qual que é o teu Instagram? Porque não está marcando aqui. Deixa eu colocar, fala para mim. Meu Instagram é @ElianeFarmer. Peraí. Eliane Farmer. Só para eu colocar aqui embaixo bonitinho, assim, né? Ó. Tá, para o pessoal te seguir. Aí tá, daí apareceu essa amiga tua, falou, vamos pelo México. Não, ela disse assim, não, ela não falou vamos, ela falou tem 3 rapazes que estão descendo para lá. E aí eu perguntei para ela, mas o que é os Estados Unidos, assim, eu vou ganhar melhor? Eu nem conhecia, eu nem sabia direito o que era os Estados Unidos. E aí ela falou, se você ganha $5 para limpar vaso nos Estados Unidos, se você for nos banheiros de shopping, se enfiar a mão lá, desentupir, limpar, você ganha $5. Quando ela falou $5, meu olho brilhou. Eu falei, caracas, eu vou até por $2, $3, qualquer coisa, só me leva para esse lugar, eu preciso ganhar dinheiro. Eu estava tão desesperada que aí eu peguei e comecei a me programar para me vir para cá. E naquela época era muito baratinho, gente. Eu paguei, na realidade, $5.500, né, na época, para poder vir para cá.
E eu peguei a estrada. Peraí, Só calma, que... calma, calma. Você pagou $5.500 como se você não tinha nem dinheiro para comer? Não, legal. Essa pergunta é muito boa. Claro que é Então, boa, claro é que é boa. muito boa. Aqui você acha É que o povo muito paterno boa. não passa nada aqui, filha? Olha que interessante. A minha mãe pegou um empréstimo no banco, sabe? Eu falei para a mãe, falei, mãe, bom, duas coisas que aconteceram, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas o motivo pelo qual eu tive que mudar de cidade, eu tinha uma casinha, tá? Que a minha mãe tinha me dado, uma casa muito simplesinha, tanto é que essa casa me custou, acho que foi vendida por R$2.800. Então, eu tinha uma casinha, mas eu tive um problema muito sério com o meu ex-marido, onde eu fui para outra cidade, infelizmente, né, incluiu violência doméstica, e aí eu fui para outra cidade e ali eu perdi, eu não nem voltar mais para aquela cidade eu voltava. E aí uma pessoa me ofereceu R$2.800, na realidade, R$2.800 pela minha casa. Então eu tinha R$2.800. E aí eu falei para minha mãe, falei, mãe, se eu falasse para minha família que eu ia vir para o México, eles não iam deixar, de jeito nenhum. Aí eu falei, mãe, a senhora pode pegar um empréstimo bancário, que a minha mãe é professora federal, né, na época, só que a minha mãe morava no sítio, pessoas muito simplesinhas, entendeu? Eu falei, mãe, a senhora pode pegar um empréstimo? Minha mãe foi lá, tipo, penhorou meio monte de coisa e conseguiu o restante, porque na época, Paulo, em 2001, o dólar era quase 1 por 1, acho que era 1,5, alguma coisa. Então, assim, eu juntei o dinheirinho da casa que a mulher ofereceu, mais o dinheiro que a minha mãe foi no banco. Só que aí eu falei para a mãe, falei, mãe, eu vou tentar o visto, e eles negaram, mas agora se eu der um dinheiro para eles vão liberar o visto para mim. Porque eu não podia contar a verdade, que minha família não ia deixar eu vir. E aí eu fiz um acerto, né, com relação às minhas filhas, que eu falei, eu não vou colocar minhas filhas na estrada. E, infelizmente, as minhas duas filhas ficaram para trás, uma de 10 meses, e, né, a Natasha ia fazer 5 anos na época. E aí eu encarei a estrada, comprei passagem de ônibus até São Paulo, e de São Paulo, daí já tinha uma pessoa, né, um coiote, que pagou a passagem de avião, e aí fui para o México, e do México começou a minha caminhada para os Estados Unidos.